Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amados, é muito bom estarmos na casa de Deus, amém? Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nós temos experiências maravilhosas com o nosso Deus. É tão bom quando nós começamos a estudar a sua palavra. Nós estamos aqui porque nós somos amantes da palavra do Senhor, amém? Nós amamos a palavra do Senhor, nós amamos o estudo da palavra do Senhor e o Espírito de Deus nos reúne para esse momento, amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10. E o versículo 25, nós vamos fazer a leitura até o verso 37. É uma leitura extensiva, mas é importante e é interessante que façamos a leitura extensiva. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? 26. E ele disse, que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem. Essa parte é Jesus falando, né? E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Esse é o diálogo entre Jesus e o fariseu. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Então ele faz uma pergunta para Jesus, e Jesus vai responder a ele a pergunta com uma parábola. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Ele não estava morto, ele estava meio morto, ou seja, há uma esperança aí, né? Ele ainda tinha vida. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, passou do outro lado, passou bem longe, passou distante. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo, passou do outro lado, passou distante. 33. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele vendo, tem outra tradução que diz assim, mas eu acho muito interessante a outra tradução que diz assim, mas certo samaritano estava de viagem, né? Estava de passagem, ele estava de viagem, quer dizer, estava viajando. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele, em outras traduções, compadeceu-se, sentiu compaixão, sentiu o que nele? Dele, misericórdia, né? 34. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal, em outra tradução, colocou na sua cavalgadura, colocou no seu próprio animal, e o levou para uma pensão, para uma estalagem, para um hotel, onde cuidou dele. 35. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata, né? Entregou 2 denários, 2 dinheiros, 2 moedas de prata ao dono da pensão, ao dono do hotel, dizendo, cuida dele. Né? Outra tradução diz assim, cuida dele, tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, né? Em outra tradução diz, quando eu voltar, pagarei o que você gastar a mais com ele. Quando eu voltar, tu pagarei tudo o que gastaste com ele. 36. Então Jesus perguntou ao mestre da lei, na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado?
né? Quem foi o próximo daquele que estava caído? 37. Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, Senhor, a sua graça e a sua misericórdia. De forma alguma nós somos detentores de todo conhecimento. Nós somos carentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Então, pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine, Senhor, para podermos aqui discorrer, meu Deus, nesses versículos e compreender, Senhor, com a tua iluminação, meu Deus, a sua compreensão. Vem nos ensinar a sua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nós venhamos sair alimentados, edificados e, por que não, curados, meu Pai, porque a tua palavra é poderosa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, lança por terra toda barreira, todo impedimento, toda estratagema do inferno, acampa os seus anjos, Senhor, dá ordem aos seus anjos para pelejar por nós, enquanto estivermos aqui na sua palavra, meu Deus, que caia por terra toda ação do inimigo de impedir, de colocar alguma situação, guarda os nossos, guarda de toda retaliação do mal, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e assim glorifica o seu nome, Pai, alcança o seu propósito nessa noite. Tudo te pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Quantos podem dizer amém? Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amados, como eu disse, nós não somos detentores de todo conhecimento. Todos nós estamos aprendendo uns com os outros e com o Senhor Jesus. E essa parábola do samaritano, a epígrafe diz o bom samaritano, essa parábola ela é muito, né, desenvolvida, muito pregada, e bem na maioria das vezes ela é muito usada para pregarmos sobre o amor ao próximo, não é verdade? O amor fraternal, o amor ao próximo, o amor a Deus e ao próximo. E aí eu queria que os irmãos entendessem que a aplicação ela é variada, né? Ela é variada. Os irmãos, vocês vão ver e podem ver vários irmãos pregando o bom samaritano de formas diferentes quando vai dar aplicação, tá bom? A aplicação ela é variada. Na exegese, a interpretação é só uma, mas a aplicação ela é infinita quando se vai fazer a aplicação. Então nós queremos entender a parábola do bom samaritano com a direção do Espírito Santo, com um olhar investigativo. Cada detalhe, às vezes, cada detalhe parece um pouco chato de avaliar, cada detalhe, cada pecinha, uma vírgula, mas tudo tem grandiosa importância para entendermos. Amém? E como começamos aqui a parábola, os irmãos sabem, primeiramente, a parábola era a dinâmica do Senhor Jesus para ensinar. E a parábola era muito ensinada, era muito usada para o ensino do Senhor Jesus com o que os homens conheciam. Agora, só que o que nos chama a atenção é que, aí você pode pensar, a parábola era para ajudar a entender, mas você pode ver que quando Jesus ensinava com parábola, né, os fariseus não entendiam nada. E os discípulos, algumas entendiam, outras eles ficavam, né, na dependência do mestre. O Senhor nos conta, nos explica aquela parábola, como foi ela, o que né, cada ponto, e Jesus ia lá e explicava cada ponto da parábola, né? Então, é muito interessante isso, que é usado dentro de uma retórica de linguagem, é muito rico com retórica de linguagem. Então, quando nós vamos compreender, aí nós vamos pegar as peças, os pontos e fazer a avaliação, fazer a análise. Tudo bem investigativo, nós vamos entender o que Deus está falando conosco e qual a interpretação da parábola. Foi a diaconisa Josi que pregou uma vez, né, sobre a parábola, e ela aplicou muito bem, né,
Está de parabéns para a glória do nome do Senhor Jesus. Aplicou muito bem, né, até mesmo para a família. Então, como eu disse, o que queremos fazer aqui é a interpretação. A aplicação ela é rica, porque o Espírito Santo nos dá criatividade. Começamos então com o ponto em que Jesus está ensinando, né? Jesus, os irmãos lembram que Jesus, quando ensinava, chamava atenção. E o que o povo dizia? A escola dos fariseus estava perdendo alunos. E a escola de Jesus estava aumentando. O que acontecia ali? O povo pesava na balança os ensinos de Jesus com os ensinos dos fariseus. Eles diziam assim, tem uma coisa diferente no ensino de Jesus. Qual é a diferença? Peraí, os fariseus, eles colocam peso sobre nós que nem mesmo eles carregam. Ou seja, eles são o quê? Hipócritas. Eles não vivem. Eles ensinam, mas não vivem. Mas quando eles olhavam para Jesus, eles diziam, o ensino dele é tão suave, o ensino dele é tão maravilhoso. Por quê? Porque ele vive. Olha só que benção. Ele vive o que ele ensina. Então, o povo já estava aumentando na escola, quando Jesus ensinar aos fariseus, sempre com aquela inveja, sempre com aquela raiva de Jesus, participavam só para querer testar Jesus. E esse doutor da lei, este fariseu, ele vai então tentar testar Jesus, tentar envergonhar Jesus com uma pergunta, né? E o texto diz assim, eis que se levantou um certo doutor da lei, né, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção no texto, que o texto é bem claro em dizer, quem escreveu? Lucas, o doutor Lucas, o médico, testando Jesus. Não foi uma pergunta com a intenção de aprender, o texto já está dizendo. O fariseu não quer aprender, o fariseu ele está tentando envergonhar Jesus. Então ele está tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então a pergunta que o fariseu faz é uma pergunta que nem cabe para ele que é o fariseu. Porque o que é a palavra fariseu? Aquele que guarda a santidade de Deus, né? No período dos Macabeus, no período interbíblico da Bíblia, no período dos 400 anos que Deus se calou, que os profetas se calaram, que não se ouviu mais profecia, que Deus se calou, é que se levantaram os fariseus no intuito de guardar a palavra, a santidade de Deus, os ensinos de Deus. E houve muita corrupção, se corromperam, se venderam e não viviam na santidade, não viviam aquilo que foram levantados, designados para realizar. E aí, quando chega no período de Jesus, na época de Jesus, são pessoas que são corrompidas, mas que são cheios da pompa, cheios de si. Por quê? Porque eles são ritualistas. Eles achavam que por realizar, né, todos os rituais sagrados, né, do tabernáculo, do templo, adentrando com o sacerdote, com a oferta do cordeiro, tudo isso era só ritual, era só bater o ponto, era só bater cartão, pronto, já fiz a minha devoção, já fiz o meu compromisso. E viviam assim, mas não tinham uma vida voltada para Deus, uma vida no temor de Deus. Então, claro que ele tinha que saber o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. Ele sabe o caminho, ele sabe o ensino, porque desde criança até a idade de 30 anos, a criança judia que era preparada para ser um mestre da lei, um doutor da lei, quando ele chegava na idade de 30 anos, ele já era um mestre. Ele era ensinado desde criança na Torá, levava a palavra amarrada no braço, amarrada na testa, né? Tudo santidade ao Senhor. Então, olha o 26, verso 26. E ele disse, que está escrito na lei? Como leis? Então, para onde Jesus chama ele? Amados?
ele faz uma pergunta: o que eu faço para ser salvo? Então veja, qual é a palavra-chave? O que eu faço para ser salvo? Qual é a palavra-chave? Salvação. Então o assunto da parábola, a palavra-chave é o quê? Salvação. Porque se ele está perguntando, Jesus vai destrinchar em cima do que ele está perguntando. Então a palavra-chave é salvação. O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí para onde Jesus chama ele? Para a palavra. Como leis? Que está escrito na lei? Como leis? E aí o verso 27. E respondendo ele, agora ele vai na teoria, cheio da pompa. Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, não é assim? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Amados, ele vai falar cheio da pompa. O camarada conhece, ele é doutor na área, ele é doutor da lei. Como é que era julgada as causas na época? Ele é um advogado da época, praticamente ele é um advogado, que ele ajudava a julgar as causas, porque ele tinha que ter conhecimento da lei, conhecimento da palavra, e ele responde na ponta da língua, quando Jesus pergunta, porque ele sabe, porque ele estudou, porque tem conhecimento, mas teoria, porque o evangelho é o quê? Só teoria? Não, é a prática, amém? Então, como é que disse Pedro? Cresçamos na graça e no conhecimento. O que é a graça? É a prática, é o exercício da vida cristã. A graça nos é dada. E nós vamos falar aqui de obras. Vamos entender aqui que Jesus vai nos ensinar que a salvação é pela graça. E aí tem outra situação com obras. Nós vamos entender. Então, ele respondeu muito bem. O que ele responde? Ele responde Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ele responde Deuteronômio, a Bíblia. Ele responde a palavra, a Bíblia do Antigo Testamento. Deuteronômio, o que diz lá? Capítulo 6, vai ser: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. De todas as tuas forças. Tá? E ao teu próximo como a ti mesmo, Levítico, capítulo 19, versículo 18, ele responde à Bíblia. 2 mandamentos, que baseado nesses 2 mandamentos, mais os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos e ainda eles tinham mais 613 mandamentos ainda. Mas esses 2 o Senhor Jesus havia ensinado. Cumpriu esses 2, cumpriu toda a lei. Cumpriu esses 2, cumpriu os 10 mandamentos. Né? Levítico 19, 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, amar o próximo como a si mesmo, você já sabe como é, né? Você vai dar um beliscão em você mesmo, né? Então, é por isso que a vida da pessoa sem Deus é muito difícil, a situação do amor ao próximo. Não pode acontecer um amor ao próximo. Por quê? Porque a pessoa sem Deus, ela perde o amor até por ela mesma. Às vezes comete suicídio, às vezes mutila o seu corpo, é ou não é? Não é verdade? Então ela não vai ter amor pelo próximo, porque ela não tem amor, mas primeiro amor a Deus. Então a ordem é assim: a gente ama a Deus, e aí depois de amar a Deus, a gente aprende a amar a si próprio. E amando a si próprio, a gente entra no exercício de amar o próximo. Quem pode dar um glória para Jesus aí? Voltemos lá, meu amado, para o texto, que eu quero fazer uma análise do texto, análise textual. Responder, ele disse: amarás o Senhor teu Deus. Olha só, aí eu quero chamar sua atenção para outra observação muito importante aqui do texto. Olha o que a palavra de Deus faz conosco.
a palavra de Deus, ela mexe com a nossa vida no seu todo, 100%. O homem foi criado como? É a chamada tricotomia. O homem foi criado por Deus como? Corpo, alma e espírito. Presta atenção no texto. Respondendo ele, quem? O fariseu, o texto, a Bíblia, para Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que é o coração? O coração é um músculo que bombeia sangue para o corpo todo. E é vital, né, para a existência humana. Então, o que é isso? É um termo poético. Então, quando a Bíblia se refere a coração, está falando o quê? Da alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Já achamos o primeiro. De todas as tuas forças. A força aí está relacionado com o quê? Está relacionado com o corpo físico. Todas as tuas forças. Né? E de todo o teu entendimento. Onde está o entendimento do homem? No seu espírito. O espírito humano. Então nós vemos aí a palavra de Deus abrangendo o quê? Dizendo o quê para nós? Que o que Deus quer de nós, Deus não nos quer pela metade, 50%. Deus nos quer 100%. Deus nos quer corpo, alma e espírito. Entregues a Ele, entregues à sua vontade. Então é isso que a palavra de Deus ensina, que entrega total. O Senhor quer de nós entrega total e nada pela metade. Então, ele respondeu bem. Acertou. É isso aí. 28. É isso aí, varão. Acertou na prova. Mas só fica devendo a prática. Ó. Respondeste bem, Jesus disse para ele. Aí o que Jesus falou? Faze isso. E o que? Viverás. Faze isso e viverás. Então, prática. Fazer. Realizar. Então, qual era o intuito de viver na lei? O que a lei faz conosco, irmãos? O que a lei faz conosco? Estava até analisando essa situação. Hoje existem as leis, né, no mundo. Por quê? Porque o ser humano ele precisa de impor limites. Então a lei ela vem colocar limites. Deus ele colocou leis naturais. Ele impôs leis até para a natureza. O que o Senhor ordenou para o mar? Mar, eu imponho uma lei sobre ti. Daqui tu não passa. Então hoje nós temos a intenção de lei, mas tudo isso vem de Deus, nós aprendemos de Deus. Então Deus ele impôs leis até na natureza. Existe também a lei da gravidade, né? E você não pode ir contra essa lei. O camarada vai lá para o topo do prédio, se joga de lá, ó, vai se esborrachar todinho. Por quê? Que ele infligiu a lei da gravidade. Então as leis são impostas por Deus. E o que é a lei? A lei nos coloca limites. Então, qual era a intenção de Deus em impor as leis? Né? As leis, elas apontam para Jesus. A lei apontava para Jesus. A concepção deles, eles perderam o foco, entendeu? Do Messias. E passaram a viver isso de uma forma, somente uma capa, uma máscara. Jesus está ensinando para ele, volta à prática. É como se fosse, volta ao primeiro amor, né, meu pastor? Volta às primeiras obras. Volta à primeira obra, volta ao primeiro amor. Pratica isso, fariseu, e você vai viver, aleluia, porque o Senhor está com aquele que vai estar o quê? Praticando a sua palavra. O exercício da prática da palavra faz em nós, então, suscitar, gerar, com o poder do Espírito Santo, o que eu ensinei outra vez aqui, o fruto do Espírito. Amém? E vamos falar do Levíticos 18:5. Olha lá, o
que Jesus está respondendo para ele está também baseado na palavra, Levítico 18:5, fazendo lembrar o que o Senhor havia dito: portanto, os meus estatutos, a minha lei, os meus juízos guardareis. O sentido da palavra guardar é viver, praticar. Guardareis, os quais, observando-os, ou seja, praticando, guardar, observar, dá conotação de prática, de vivência, de atuação, os quais, observando o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor, aleluia! Amém. Glória a Deus! Volte lá, mano, ao texto, e nós estávamos, se lembra? 28, respondeste bem, faze isso e viverás. Aí tá bom, já dava para o fariseu ir embora para casa, não dava? Só com esse ensino de Jesus já dava para ele ir embora para casa. Só que o camarada faz uma pergunta, pergunta capciosa. Ele faz uma pergunta capciosa, 29. Ele, porém, querendo justificar, eu acho lindo que o texto ele não vai deixar a gente boiando. Irmãos, o texto, a Bíblia não vai deixar, a Bíblia ela se explica, a Bíblia ela se explica por ela mesma. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, comparando as coisas espirituais com as espirituais, ou seja, a palavra deu dúvida, aí tem gente que vai correr para outro lado, aí corre para o Google, aí corre para o YouTube, aí eu não estou dizendo que está errado, mas a dúvida que é gerada aqui é solucionada. E se for para ser revelado, a própria Bíblia revela. Deuteronômio 29:29. As coisas que são reveladas são para nós e para os nossos filhos, porém as coisas que são mistério são para Deus. Então a Bíblia se explica, a Bíblia é pela Bíblia. Então eu acho lindo, ninguém fica boiando a palavra. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Vamos falar de justificação. Qual é o entendimento de justificação? Salvação. É ou não é? Vocês lembram que eu disse a palavra-chave da conversa? Qual é a palavra-chave da conversa? Salvação. Eles continuam falando de salvação. E ele querendo justificar-se a si mesmo. Peraí, mas que fariseu pensa que ele é para justificar-se a si mesmo, rapaz? É a atitude, é o velho homem. É a atitude adâmica, meu pastor. Qual é a atitude adâmica? Lá no Gênesis, perceberam que estavam nus e coseram com suas próprias mãos o quê? Veste de folha de figueira. Quando Deus olha aquela situação, eu digo, como é que é, rapaz? Se vocês querem cobrir o pecado de vocês, o erro de vocês, então a ideia é essa. O homem que está distante de Deus, ele cria vestimentas com suas próprias mãos, a religiosidade, a capa, a justificação, salvar-se com o seu próprio entendimento e com as suas próprias mãos, quando que a Bíblia nos deixa claro que não há outro nome pelo qual sejamos salvos, senão o nome de Jesus, aleluia! Mas o que Deus faz lá no Éden com Adão? Não, eu não quero essa sua justificação que você criou, você quer justificar-se a si mesmo. É eu que vou te justificar. Como, Senhor? Então Jesus, nosso Deus, usou o quê? Ato profético. Aí o que aconteceu ali? Um cordeiro foi morto. E aí quando eles são lançados fora do Éden, que veja bem, Deus é bom demais. Quantos creem que Deus é bom? Deus é bom demais. Quem olha ali diz, porque Deus ele foi muito bruto, foi muito duro com Adão e Eva, porque lançou eles fora. No mesmo contexto diz, e o Senhor os lançou fora, para que eles não tomassem do fruto da árvore da vida e fossem condenados para sempre. Tem um Deus maior,
melhor, não há outro Deus além desse. Ele é único, Ele é Senhor, Deus de amor, aleluia. Se eu te amo, eu não vou deixar você perecer, eu não vou deixar você ser condenado eternamente, é amor. É porque às vezes as atitudes, às vezes uma atitude brusca, se não prestar atenção, parece que é algo muito, muito duro. Mas como diz a palavra de Deus, filhinhos, ameis a exortação, porque o Senhor ama o filho a quem Ele exorta, porque quem é que Ele não exorta? Que do mundo vai ser condenado, mas Ele vos exorta porque vos ama e não quer que vós sejais condenados juntos com o mundo. Quem pode dar um glória para Jesus aí? Então, amados, Deus bota a veste do couro, quer dizer, mudou. Aí Ele quer se justificar a si mesmo. Aí o que acontece? Agora Jesus vai responder para ele que ele não pode se salvar pelas suas próprias mãos, mas que Deus tem a providência de salvação para ele, e Jesus vai ensinar para ele quem salva. Quem salva? Aí Jesus entra com a parábola. 30. Aí Jesus entra com a parábola. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse camarada está descendo de Jerusalém para Jericó. O que esse camarada é? É judeu. Ele não diz quem é, mas ele está descendo de Jerusalém. Esse camarada é judeu. O que é o fariseu ali? Um judeu. Jesus ele vai usar justamente, a pessoa de um judeu, de um fariseu, que está descendo de Jerusalém. Se um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e espancando, se retiraram e deixaram, ou seja, espancando, deixando meio morto. Ele não estava morto, ele estava meio morto. Então ainda tem esperança, amém ou não amém? Amém. Agora, bora prestar atenção nos detalhes e na simbologia do texto. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Não deixa ninguém dormir aí. Diga assim comigo: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Tá, então cada ponto é interessante, ó. Esse homem descia. Ó, é interessante porque tem que prestar atenção de onde ele está descendo. Ó, o que é Jerusalém? Vamos para a simbologia de Jerusalém. No hebraico, Yerushalayim, habitação da paz. É a cidade de Deus, ou seja, é o centro religioso de Israel. Jerusalém é o centro religioso. Os irmãos lembram que uma vez no ano eles têm que peregrinar? Quem está distante viaja para ir para Jerusalém para adorar a Deus? Quem lembra? É o centro religioso. Só que preste atenção que a Jerusalém, ela foi construída ao longo das eras, dos anos, sobre 4 montes. A excedência de montes, 4 montes: Monte Acra, Monte Bezeta, Monte Sião e Monte Moriá. 4 montes. Aí nós vamos para a simbologia, olha só. Jerusalém, habitação da paz. Vamos para a simbologia, monte. O que os irmãos lembram de monte? Quando Jesus ia orar, ele subia o monte. Quando o povo ia adorar, estava longe da Jerusalém, subia o monte. Deus foi chamado de El Shaddai, porque o Deus dos montes, Shaddai é monte, Deus dos montes, das aparições dos montes. Pode ver que os montes, Monte Betel, Deus se revelou, Monte Horebe, Deus se revelou aos seus servos nos montes. Então é oração, comunhão, revelação. Veja então que esse homem, diante da pergunta, a gente faz uma pergunta de memória, já que o cara está querendo se justificar, e o Senhor Jesus vai responder. A pergunta que formamos é: quem pode salvar esse homem que está caído na beira da sarjeta? Vamos pegar esse homem e vamos pontuar
Que seria esse homem? Numa simbologia, a humanidade. Pode ser? Pode. O ser humano? Pode ser? Pode. Alguém que está desviado, alguém que está afastado? Pode. A interpretação pode. Porque concernente esse homem que desceu, esse homem desceu porque ele estava em um lugar de comunhão, ele estava em um lugar de oração, ele estava em um lugar superior. Agora, em contrapartida, ele desce. Mas para onde ele desce? Para Jericó. Os irmãos foram embora, meu pastor. Tem gente aí? Foram para onde? Olha, estou só brincando com vocês que é para quebrar o gelo. Tá? Ó, para Jericó. Quem é Jericó? Que é a cidade de Jericó? Quem lembra? O povo de Deus sai do Egito, passa pelo deserto, e agora o povo está alegre. Ei, nós vamos entrar na terra prometida, Canaã. Mas o que aconteceu aí? Murcharam as muralhas de Jericó, no meio do caminho. Então, olha a simbologia aí, pega a simbologia. Impedimento para chegar na bênção, pecado. O que faz separação entre nós e Deus, entre nós e a bênção? Pecado. Então, Jericó, tá? É a cidade das palmeiras, é a interpretação geral que tem-se, né, do termo. Iericó, ou Ierihó, que é esse nome no original hebraico, Jerusalém, ela tem mais ou menos 1.500 metros acima do nível do mar. Quem vai para Jerusalém tem que subir. Agora, quem vai para Jericó tem que descer, porque Jericó é mais ou menos 700 metros abaixo do nível do mar. Então, desceu demais, ele está indo para Jericó. E aí você lembra que Deus usou lá, deu a volta, lembra? Eu estou resumindo, deu a volta na cidade, e aí o homem de Deus, Josué, quando as muralhas vieram abaixo, amém? O que aconteceu lá? Josué disse: destrói com tudo, acaba com tudo. Só não toque em Raabe na sua família. Onde é que estava a casa de Raabe? Em cima da muralha. A muralha vem abaixo, mas a casa da mulher de Deus fica intacta, né? É apresentada como uma prostituta, mas não uma prostituta segundo a nossa cultura, uma prostituta sacerdotisa, né? Ela tinha uma religião, ela larga a religião dela e ela se converte ao Deus de Israel, amém? Depois ela casa com Salmão, você já sabe, ela entra na genealogia de Jesus, ela casa com um judeu temente a Deus. Então o homem de Deus, Josué, profere uma palavra de maldição. Olha a simbologia, desceu de nível, impedimento ao pecado, maldição, tá? E aí a maldição dele é: quem tentar construir, levantar, reerguer a muralha, que o seu primogênito morra. A Bíblia diz no seu contexto, mais ou menos 2 homens tentaram e o seu primogênito morreu, porque tentaram reerguer as muralhas. Não pode, não adianta lutar com Deus, não adianta. Se Deus lançou abaixo, não adianta reerguer. É que nem a Torre de Babel. O Senhor entrou lá e não adianta, acabou tudo. Então, o que acontece? Olhando para a simbologia, então esse homem estava em um lugar de comunhão e desceu para um lugar de maldição. Aí nós vamos lembrar dos nossos pais originais, Adão e Eva. Eles estavam na Jerusalém? Sim ou não? Espiritualmente, eles tinham comunhão com Deus, eles estavam na bênção, eles estavam na habitação de paz, eles estavam no lugar de nível superior, eles estavam no nível elevado, eles estavam no lugar alto, espiritualmente. Mas o que acontece? Eles desobedeceram a Deus. Qual foi o que é a desobediência? Eles desceram de nível, eles desceram para Jericó, o lugar de maldição, lugar de barreira espiritual, lugar de impedimento, lugar de pecado. Eles desceram, e quando eles desceram, o que acontece no caminho da descida de Jerusalém para Jericó? O que acontece? Encontra-se os ladrões. Qual é a simbologia do ladrão? É o diabo. É ou não é?
é o diabo. Então, o diabo foi lá e a Bíblia diz que espancou e o despojou. Bateu nele e tirou o que ele tinha. Espancou e deixou meio morto. Quer dizer, tudo que Adão tinha no estudo da Basileia, que é o estudo dos reinos, do reino, estudo do reino, tem o reino do Pai, o reino do Filho. O reino é só um, mas existe o reino do Pai e o reino do Filho. O reino do Filho, ele é entregue ao homem. Salmos 8, ele é entregue ao homem. O homem é coroado. O homem recebe a coroa, o homem é rei. Adão, nosso pai, era rei. Na nossa genética, já que a gente veio de Adão, a gente vem de uma linha de sangue azul. Ele era rei. E o reino do Filho, foi dado a ele. Ele tomava conta, a terra. Então o que acontece? O diabo, quando ele desobedece, o diabo vem e toma o reino. Aí depois, no outro estudo dos reinos, eu vou explicar essa situação. Mas o que acontece? Quem desce de Jerusalém para Jericó acaba perdendo, porque o inimigo ele vem e tira. O inimigo ele vem e tira. Não aquilo que Deus coloca aqui dentro, porque aquilo que Deus coloca aqui dentro, o diabo não tira. O diabo pode tirar tudo de você, como fez com Jó. E Jó não estava em pecado. Jó estava sendo provado. Mas o que o diabo não pôde tirar de Jó? A fé. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Esse homem está caído, mas ainda está a esperança para ele. Por quê? Porque ele não está morto, ele está meio morto. Claro que, para a simbologia da vida espiritual, o homem passou a ser morto espiritualmente. Mas o meio morto, esse sentido, nos dá a conotação de que há esperança ainda para ser salvo. Mas diante desse homem que está caído, aí vem 3 personagens, nós vamos entender. Mas eu quero que você olhe para o seu irmão com carinho. Olha com carinho para ele. E diga para ele: meu irmão, minha irmã, nunca faça isso. Não desça de Jerusalém para Jericó. Amém? Não faça isso. Não faça. Se você já está na Jerusalém, fica lá. Se está no meio do caminho, volta. Ainda dá tempo. Então esse homem está na sarjeta. A situação do mundo caído. Na sarjeta, ensanguentado, espancado. E agora? Como esse homem será salvo? Palavra-chave: salvação. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Certo sacerdote, e vendo, passou de largo. O que acontece aqui? Olha a palavra que está sendo colocada. Esse homem desceu pelo mesmo caminho. Então, a conotação dos nossos pais originais. Então, todo aquele que nasce, nós já sabemos. Como é? Nasce da vontade do varão, da varoa, o que acontece? É passado do pai, é passado, é ou não é? É passado. Como é que Deus quebra isso? A semente da mulher. Então, não há união do homem com a mulher, então isso é quebrado. Agora, quando existe, é passado então a maldição. Então, olha só, ocasionalmente descer pelo mesmo caminho. Então, descer pelo mesmo caminho nos dá a lembrança disso. Mas descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Quem era o sacerdote? Da tribo de Levi, né? A palavra sacerdote, a junção de 2 palavras, sacerdote. O que lembra dote? O que lembra dote?
presente. E sacer. Sacer quer dizer sagrado. Então, qual é o serviço desse homem? Ele tem a responsabilidade de oferecer o presente sagrado para Deus. Então, você lembra do que o sacerdote fazia, sim ou não? O sacerdote, ele recebia a oferta que era o cordeiro, né? Ele imolava, todo dia se fazia isso, todo dia, por expiação de pecado. Então, ele imolava o cordeiro, ele ia lá, aspergia lá, e uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele pegava o sangue, ele entrava no lugar, no Santo dos Santos, para aspergir o sangue sobre a tampa do propiciatório, onde tem os 2 querubins, né? Ele está no Santo dos Santos. Então, quando ele entrava ali, o povo ficava de fora, nas suas vestimentas sinetes, que ouviam o movimento. O homem está vivo. Porque se tivesse alguma coisa errada, Deus fulminava ele ali, e ele já entrava com uma corda na cintura. E o homem morreu, puxavam ele. Mas quando ele oferecia o sacrifício lá no lugar santíssimo, e saía, aí o povo se alegrava, aleluia, glória a Deus. É por isso que Jesus disse que ele é aquele que entra, e que ele é aquele que vai, ele é aquele que vem, ele é aquele... O sumo sacerdote. Então esse homem, ele tem um trabalho, né? Um trabalho. Então ele mostra o quê? Ele é um símbolo de quê? Ele olha aquele homem moribundo e ele passa do outro lado. Ele passa do outro lado. Não vou mexer nesse homem. O que a lei dizia? Se você tocar no homem ensanguentado, você vai ser imundo até o 7º dia. Que eu vou conjecturar. O que esse homem pensou nessa hora? Se eu vou fazer isso, eu vou levantar esse camarada aqui, eu vou pegar nele, está só sangue. Eu vou ser imundo, vou passar 7 dias sem fazer o meu serviço, o meu ofício. Qual é a simbologia do sacerdote? Religiosidade. Qual é a pergunta? Quem pode salvar? A religiosidade não pode salvar aquele que está caído. A religiosidade. Em que sentido? No sentido da hipocrisia. Porque qual era o comportamento dos fariseus, que eram apenas religiosos da época? Só um sentimento de bater cartão. Mas viviam uma vida toda sem temor de Deus, toda desregrada. Então quer dizer, religiosidade. Aí eu tenho a minha religião. Aí eu nasci nessa e vou morrer nessa. Religião não salva. Deus não veio instituir uma religião. Só quando você vai analisar a palavra religião, que você vai, né, quando a gente vai ver a questão das religiões e tal, tudo bem, a gente pode dizer que a gente tem uma religião, você tem que dizer, eu tenho uma religião. Só que não é isso que salva a gente. Mas qual é o comportamento desse homem? Não, o que vai me salvar é a minha ritualidade. Quem entendeu, diga amém? Amém. Ah, eu vou lá e mato o cordeiro. Ah, eu vou lá e... Era o exercício do povo, era só isso. Quem lembra da forma que eles estavam jejuando? Isaías profetizou, vocês estão jejuando, qual é o jejum que eu quero? O jejum que eu quero é você cuidar dos órfãos e das viúvas, olhar pelo seu irmão, amar o seu próximo, enquanto vocês jejuam e vão espancar os outros. Ó, como é que o povo vivia lá? Ah, eu sou santo. Aí pisou no calo dele, toma uma cachuleta na orelha. O que é isso? Né? Então eles não tinham a prática, porque eles eram ritualistas. E quando que tudo aquilo aponta para quem? Para Jesus. Então, eu tenho a minha religião. Quando você vai estudar o latim, o religare, aí você vai estudar o religare. O que quer dizer religare? Que a palavra, que é a raiz do termo religião, religare. O que quer dizer religare? Ligar de novo.
Então, peraí. Então, religare, que a palavra que vem, a raiz da palavra religião, daí vem religião. Então, peraí, se religar é ligar de novo. Então, se nós fomos desligados por causa do pecado dos nossos pais originais, Adão e Eva, quem é o meu religare? Quem é que me liga de novo ao Pai? Quem? Então, Jesus é a minha religião e acabou-se. Eu pensei que você ia dar um glória daquele de sacar o sapato fora, mas ainda dá tempo. Qual é a sua religião? A minha religião é Jesus. Então, esse homem, então religiosidade não salva, religião não salva. Vamos lá para o 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Levita, pastor. Quem sabe se ele vinha descendo, olha só. De igual modo, ele desceu pelo mesmo caminho, ó. Do mesmo jeito que aquele camarada nasceu, esse aqui também nasceu. Ele nasceu da vontade do varão e da varoa. Pegou o pecado adâmico, está nele. De igual modo também o levita. Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Eu imagino o levita. Levita só vive cantando, é ou não é? É ou não é verdade? É ou não é? Levita só vive cantando, está em casa cantando, está ensaiando, vou cantar hoje na igreja, né? Aí quem sabe, ele não é judeu, aí quem sabe você não vinha cantando em hebraico, né, pois? Salmo 23. Mismole Davi, Adonai roi lo ersa, Benyodesh arbeseni, Almen menuhon, Yenahaleni. Quem jogou isso aqui? Sai para lá, sua praga, vai morrer para lá. Nem te conheço. O texto diz que ele passou de largo. O camarada veio cantando. Quem é o levita? Vamos analisar a simbologia da tribo de Levi. O sacerdote, o levita. O levita, ele não tinha herança, não ganhava terra, então ele não trabalhava na terra, ele não recebia terra. O negócio dele era a obra, o negócio dele é trabalhar na obra. E Deus pegou o levita para viver do altar, o sacerdote, o levita, é ou não é? Até o dízimo que ele ia dizimar era chamado de dízimo dos dízimos, que era da onde ele recebia. Então, como era no tempo de Jesus, no templo lá de Salomão, como era no tempo de Jesus? Não fechava o templo, irmãos. Era 24 horas. Parece essas academias que tem aí, 24 horas não fecha, rodízio. Aí os levitas eram divididos, subdivididos. Tinha uma equipe de levitas que ficava na porta do templo para receber as pessoas que iam entrando para adoração. Tinha uma equipe de levitas que trabalhava no louvor, cantando os salmos. E uma outra equipe de levitas trabalhava onde? Na limpeza do templo. Então qual é a simbologia do levita aí? É o quê? Serve. Quase isso. A palavra-chave é o quê? Obras. A palavra-chave é obras. Obras salvam? Não. Efésios capítulo 2, versículo 8. Quem pode dar um glória para Jesus aí? Glória a Deus! Aleluia, graça. Porque pela graça sois salvos. Por meio da? Mediante a fé. Isso não vem de? É dom de Deus. Presente de Deus para nós. 9. Presta atenção. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu sou o cara. Vocês lembram lá da oração do fariseu com o cobrador de impostos, que a Jesus diz quem que sai justificado?
Como é que ele orava lá? Senhor, eu te dou graça porque eu não sou igual o cobrador de impostos, porque eu dou o dízimo, porque eu jejuo, porque eu faço e aconteço, eu sou o cara, Jesus. E aí como é que o outro orava? Jesus disse que ele não levantava nem a cabeça, chorava, batia no peito e dizia: oh Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Jesus perguntou: quem saiu justificado de lá? O fariseu ou o publicano? O publicano. Então não vem de obras, mas eu vou chamar a atenção para você não pode se confundir. O termo obras não está só aí, ó, não está só aí. Porque esse termo obra, eu vou explicar para vocês, tem um contexto, tá? Nem vem das obras para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas. Peraí, mas lá não está dizendo que obras não salvam? E como é que aqui agora tem outras obras? Lá tem obra não salva. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja bem, qual é a compreensão das obras lá no contexto do versículo 9? Volte lá, mano Pombo. Esse do versículo 9 é as obras que naquele contexto eles estavam achando que era pela lei. Ou seja, aqui está Jesus que a lei apresenta. Aí eles diziam: não quero Jesus, eu quero a lei. Mas não é a lei que salva. O que foi que eu falei? As obras do Cordeiro, tal. Gente, nós fazemos isso aqui. A gente mata cordeiro aqui, no altar. A gente bota no altar do holocausto. Te entra no Santo dos Santos aqui, tem divisão aqui. O véu do templo se rasgou? Não. Não é mais nisso, sai disso. E é isso que o Senhor está falando, é isso que o apóstolo Paulo está falando aos crentes. Eles querem Jesus, mas continuar no ritualismo. E aí Paulo está dizendo: não é essas obras não salvam. Sai do ritualismo, né? E eu vou te mostrar outra obra. Quais são? Boas obras. Essa obra aí não salva, mas a outra que eu vou te mostrar, ela sim. Aí o 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a prática da vivência cristã, as quais Deus preparou para que andássemos nela. 11. Portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados de circuncisão, pelo que da carne chamam, e circuncisão, olha só, circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, nada de ritualismo, nada mais. Ritualismo dos gentios, ritualismo dos judeus, não tem mais isso. Mas lá que Tiago, a temática de Tiago, capítulo 2, verso 8, ele fala da verdadeira religião. É o tema da carta de Tiago, capítulo 2, versículo 8. Olha, essa obra que eu estou mostrando para vocês, é essa mesmo, não é a obra das obras da lei, mas a obra, todavia, se cumprir conforme a Escritura. Perdão, eu falei 2,8, é 2,18. Tiago 2,18. Olha lá o que diz: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então veja bem, aquela obra lá, primeira, não salva. Mas essa outra obra aqui, boas obras, ela é a nossa prática, o exercício da vida cristã e a produção do fruto. Tá? Você vai entender agora, Repete comigo assim, eu não faço boas obras, diga assim, eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras
porque eu sou salvo. Então dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem entendeu, amém? Então, sempre tem essas duas obras, a gente tem que entender qual é qual. Volte lá no texto, eu já estou terminando, calma igreja, eu já estou terminando. Olha, vamos lá. De igual modo, o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. 33. Mas certo samaritano que vinha de passagem, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão, ou seja, sentiu a miséria daquele homem no seu coração. Tá? Então, vamos analisar esse texto aí. Quem é o bom samaritano? Eu vou logo revelar. Quem já sabe quem é o bom samaritano? As obras a religião não salva, as obras não salvam. Quem é o samaritano? Jesus. Diga assim, um bom samaritano é Jesus de Nazaré. Vamos analisar as características do bom samaritano. Ele vinha de passagem. Ele não veio para ficar. Ele vinha de passagem. Não é? Veio, viveu 33 anos. Quanto tempo de ministério ele exerceu? Ele não veio para ficar. Ele veio para consumar a redenção. Então ele veio de passagem, ele está de viagem, ele não veio para ficar. Então ele viu o homem, e o homem não chamou ele, sim ou não? O homem não chamou ele, mas ele viu o homem e foi até o homem. O que é que Jesus disse para os discípulos? Verdadeiramente não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, se nós amamos ele, outro texto, olha aí, é porque ele nos amou primeiro. Eu pergunto para você, se fosse por nós mesmos, a gente ia atrás de Jesus? A gente ia procurar Jesus? Não. Até o meu pastor falou sobre isso um dia desse. Então, por que nós buscamos ele? Porque primeiro ele nos buscou. No Éden, gente, ali é chamado de proto-evangelho. A semente da mulher, Gênesis 3,15, é chamado de proto-evangelho. Por quê? Porque quem prega o evangelho para Adão e Eva? Deus. Primeiro missionário. O primeiro missionário, o primeiro evangelista, meu pastor, Deus. Ele prega o evangelho ali, a semente da mulher para eles. Ativa a fé neles, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ele veio até nós. Nós estávamos como? Que nem esse homem, ensanguentados, todo arrebentado, ninguém queria nada com a gente, ninguém dava um centavo por nós, desprezados. Mas ele veio até nós, aleluia, ele veio até nós, aleluia. Obrigado, Jesus, porque nós não te chamamos, mas o Senhor veio, o Senhor nos buscou, o Senhor veio. Adão, onde é que tu estás, Adão? Ele veio atrás de nós, aleluia, ele é lindo, e ele se moveu de íntima compaixão. 34, olha as características do bom samaritano. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Naquela época, era usado também no âmbito medicinal. Azeite e vinho. Azeite e vinho. Diga assim, primeiro vem o azeite, depois o vinho. Você nunca vai ver na Bíblia ordem inversa. Primeiro vem o azeite, depois vem o vinho. Quando o judeu convidava o outro para jantar na sua casa, um outro irmão, o que acontecia? Primeiro era o azeite para ungir a cabeça, água para lavar os pés. Aí depois vai para a mesa, aí na mesa tem o vinho e tem o pão. Mas nunca é o contrário. Salmo 23, eu não lembro qual o versículo. Salmo 23, vamos passando o versículo. Vai passando. 2, deitar-me faz, refrigera minha alma, vai passando. Ainda que eu andasse, vai passando.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge, o que é a unção? É o quê? O azeite. Unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. O que põe no cálice? O povo já quer que eu termine, pastor. O que põe no cálice? O vinho. Então, olha a ordem aí. Primeiro, unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda o quê? Vinho. O que é isso? Essa ordem não muda. Primeiro vem o azeite, depois vem o vinho. Volte lá ao texto. Aproximando-se, atou-lhe as feridas. Então, no âmbito físico, ele foi lá, pegou a ferida do homem, passou azeite. Por quê? A ferida do homem está só cascões. Então, como é que eles usavam antigamente? O enfermeiro da época. Ele passava o azeite para o quê? O azeite amolecia a casca da ferida. E aí ele fazia a limpeza, tirava a casca. Aí ele vinha fazendo a asepsia, vinha com o vinho. O vinho tem um teor próprio de açúcar e também de o quê? De álcool. Álcool é bom para ferida, não é? Mata qualquer bactéria, hein? E o açúcar é para cicatrizar. Então o doçor do vinho servia para cicatrização. Já o álcool contido no vinho, que é, claro, natural, não é colocado, é natural, né? Fermentação, não é isso? Na fermentação ele cria o álcool próprio. Então o que acontecia? Ele passava primeiro o azeite, tirava o cascão e deitava o vinho. O que é isso? Diga comigo, a obra redentora de Jesus. Como é que era a obra? Como é que foi a obra redentora de Jesus? Primeiro vem o azeite, depois vem o vinho. Jesus chega lá no Rio Jordão, João Batista olha para o povo e olha para ele e diz para o povo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai fazer o que ali? Começar o ministério dele. Ele vai começar. Para que ele fosse começar o ministério dele, a obra redentora dele, o que ele tinha que fazer? Ser ungido. Ser ungido. Isaías 61. Quando ele chega lá, que João Batista olha para ele, Senhor, não faz isso comigo não me constrange não, eu é que careço ser batizado e vem um Senhor a mim. Aí Jesus olha para ele e diz, olha João Batista, deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça, ou seja, para que se cumpra a palavra, tem uma profecia, vai se cumprir agora. Aonde está ela? Isaías 61, e o verso 1, Isaías 61, depois a gente volta para o 34, eu já vou terminar rapidinho. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, aleluia, o tempo de salvação, o tempo de restauração, o tempo de remissão, aleluia. Então, primeiro vem o azeite, quer dizer, Jesus começa o ministério. A obra redentora, unção na cabeça. Volte lá para o texto, unção na cabeça. E qual é o desejo do Senhor, depois de já ter sido ungido? Faz a obra 3 anos, né? 3 anos. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 anos. E você sabe que o Pai falou, o Espírito Santo desceu forma corpórea numa pomba na cabeça dele, você já sabe isso. Qual é o desejo de Jesus agora? Jesus só está olhando para a cruz. Jesus está curando os enfermos, evangelizando, libertando os cativos, expulsando demônio, mas ele está olhando para a cruz. Ele está olhando para a cruz. Por que ele está olhando para a cruz? Porque ele está com desejo de fazer com que o seu cálice transborde. O seu sangue seja derramado. Porque preste atenção, não é encher o cálice. Não é encher o cálice. Olha o que o salmista disse. É transborda. E o meu cálice transborda. Porque se não transborda, meu irmão, não ia cair em nós. Eu estou sentindo uma graça aqui, uma unção. Não ia cair em nós. Então tem que transbordar para vir sobre nós o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Olha as características do samaritano. Primeiro o azeite e depois o vinho. Acontece isso conosco?
acontece, a gente aceita o Senhor, aí o Espírito vem, a gente também é batizado e começa o ministério, né? E aí quando a gente vai pregar e uma alma se converte, o que aconteceu? Ela se converteu por causa de quê? Porque o Espírito Santo convenceu ela. Ou foi nós que convencemos ela? É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, amém? Então a gente prega, o Espírito Santo convence. A pessoa dobra o joelho e a gente vai orar. O que acontece agora? Senhor, a gente vai orar. Olha aí como é a oração, ó. Agora verte o teu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, aqui sobre essa vida. Então, deixa eu analisar uma coisa com você. Então não é só o samaritano que tem azeite e vinho. Então não é só Jesus que tem azeite e vinho. É os crentes da Assembleia de Deus do Brasil, aqui da Cidade Nova, que também tem azeite e vinho. Leva na sua bolsa azeite e também leva vinho na sua bolsa. Aleluia! Se não tiver azeite aí, irmão, pelo amor de Deus, eu vou convidar o pastor para nós orar aqui. Se não tiver aí, meu irmão, vinho, tem aí na bolsa? Quem tem azeite e vinho? Amém, Jesus. Você também tem azeite e vinho. Você tem azeite e vinho sobre a sua vida. Todos nós temos azeite e vinho. Amém? Amém. Sangue de Jesus, o Espírito habita em nós, primeiro. Amém? E o sangue está sobre a nossa vida, o sangue de Jesus. Vamos lá. Já vou terminar, meu pastor, rapidinho. Volta lá que tem uma parte aqui, peraí, ó. Olha só o que é que ele diz aqui, ó. Voltou azeite. Depois que ele fez isso, ele botou sobre o cavalo. Então quer dizer, já levantou, né? Tirou de baixo e botou em cima. Então o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós estamos colocados nas regiões celestiais, aleluia. Nós não somos mais os de baixo, nós somos os de cima. Nós não somos mais cauda, nós somos cabeça, aleluia. E Cristo é a cabeça da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem. O que é estalagem? Aí eu vou dizer, o que é estalagem? Estalagem é o hotel. É um lugar passageiro. O hotel é a casa da pessoa? Não, a pessoa está de viagem, aí se hospeda lá. Sim ou não? Então, onde é que é? Vamos pontuar. Onde é que é esse hotel? Esse hotel é esse mundo, esse lugar, esse hotel, é esse templo de alvenaria. Aí tem gente que não quer subir não, pastor. Quando tocar trombeta, quer ficar agarrado na cadeira, no banco da igreja, no púlpito. Minha igreja, o meu púlpito. Não, meu irmão, quando a trombeta tocar, eu vou. Quem vai? Eu vou, nós vamos, aleluia. Vai ficar tudo aí, mas nós vamos subir, aleluia. Tem gente que não quer. Pastor, eu vou passar pela grande tribulação. Deus me livre, meu irmão. Eu vou subir, eu vou ser transformado, o corpo glorioso. Então, olha, colocou ele em cima, tá? Levou ele para a estalagem, 35, já estou terminando, e partindo outro dia tirou 2 dinheiros. Dinheiro é simbologia de dom. E deu ao hospedeiro, o dono da estalagem. Cadê o dono da estalagem? Tá aqui, rapaz. O dono da estalagem é o pastor. O que o bom samaritano faz? Eu vou usar de uma palavra profética. O bom samaritano traz para a hospedagem. Ele entrega para o pastor, o dono da hospedagem. Aí o que ele deu para o pastor? Para o pastor cuidar dessa ovelha, para o pastor cuidar desse moribundo, que agora já tem azeite e vinho. O que ele fez? Já está convertido, ele já tem azeite e vinho. Azeite e vinho é só para os convertidos, amém? Sim ou não? Azeite e vinho é só para os convertidos. Aí o que acontece? Deus diz para o pastor Edson: não te preocupa. Os dons que tu necessita, eu te entrego. Aí ele estende a mão. Olha, toma os talentos, toma os dons que você precisa, e cuida dele, e cuida dela, e cuida dela, e cuida dele, e cuida dela, e cuida dele, e cuida dela, que quanto mais tu gastar, não te preocupa, que eu te pagarei quando eu voltar, aleluia! Quando é a volta dele? Quando é a volta dele? Quando a trombeta tocar, aí o pastor Edson vai se apresentar
lá no Bema, meu pastor, no tribunal de Cristo, e Jesus vai estar lá olhando para o Senhor, dizendo: meu filho Edson, orai, decandarabaixá, o que fizeste, meu filho? Aí o Senhor vai dizer: você está aqui, meu Senhor, as minhas obras que eu fiz. Ah, Senhor, eu suei. Ah, Senhor, como eu trabalhei na sua obra. Ah, Senhor, não tinha tempo ruim, eu estava lá. E o Senhor disse: meu filho, o Senhor vai dizer assim: meu filho, não foi em vão, meu filho, recebe o teu galardão, aleluia. Eu não te disse que quando eu voltasse, eu ia te restituir isso e muito mais. Recebe o teu galardão. Por isso que o apóstolo Paulo diz: irmãos amados, as lutas desse tempo não são para se medir com a glória. O nosso trabalho no Senhor não é em vão, mas nós haveremos de receber o nosso galardão. Oh, aleluia! Nós receberemos o nosso galardão. Fica de pé comigo. Nós receberemos o nosso galardão quando Ele voltar. Quem salva é Cristo. As características de Cristo estão aí no bom samaritano. Quem é que salva? Não é a religião. Quem é que salva? Não são as obras. Quem é que salva? É o bom samaritano que está aqui desta noite conosco, aleluia. E ele já está fazendo a revisão, ele já está passeando no meio do seu povo aqui, ó. O bom samaritano, Jesus de Nazaré. O que ele vem levando na sua bolsa? Azeite e vinho, e ele está olhando você e está dizendo: está faltando vinho aí, meu filho? Tá, Senhor, eu vou reabastecer. Recebe vinho, recebe o azeite, recebe o vinho, receba! Alai de candarabaixo. Vai recebendo o Senhor. Vem aqui à frente comigo. Segura aí, meu mano, pome desse texto aí rapidinho. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Alai de candarabaxuriandarai. Nós vamos orar. Eu te pagarei. Uma vez eu disse para Jesus, acho que o meu pastor já disse isso para Jesus. Uma vez eu disse: Jesus, me usa na tua obra, me usa até gastar. Sabe o que Jesus fez comigo? Jesus deu um risinho para mim, eu na minha ignorância. Aí disse: Jesus, me usa até gastar. Aí Jesus deu um sorrisinho, olhou para mim e disse: tá, meu filho, eu vou te usar na minha obra. Não se preocupa não, meu filho, que você não vai gastar. Por que, Jesus? Você não vai gastar, porque toda vez que eu te uso, eu te renovo. Toda vez que eu te uso, eu te renovo. Sabe por que eu nunca digo não para subir no altar? Sabe por que eu nunca digo não para fazer a obra? Porque o Senhor diz: não se preocupe. Está baqueado, está abatido, está chorando, está sofrendo, está rastejando, está baleado. Seja como tiver, faça, porque quando você vai fazer a obra do Senhor, Ele vai te usar. E te usando, Ele vai te renovar. Meu pastor, receba o renovo de Jesus. O Senhor tem visto o teu coração, e Ele diz: eu te renovo. Tu não vai gastar, tu não vai te gastar, porque eu te renovo. É assim que Ele faz na nossa vida, aleluia. E aquele homem disse, quando Jesus perguntou: e aí, o que te parece o próximo daquele que está caído do que está caído? Glória a Deus, aleluia. Peraí, Jesus, mas o próximo não é do samaritano? Porque quando eu ouço o texto: ama o teu próximo como a ti mesmo, eu penso assim: eu estou bem, mas ele está em necessidade. É assim que a gente pensa ou não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu penso assim: eu estou bem e ele está precisando, então vou amar o meu próximo, porque ele está precisando. Mas Jesus disse que o próximo era de quem? Do fariseu, do judeu que desceu, ou do que está no chão? Presta atenção. Quem te pareceu o próximo daquele que estava caído? O outro não estava em necessidade, ele estava. Mas o que estava caído tinha que amar o outro, o próximo. Quem está entendendo, diga amém. Não é isso não, Não é essa situação. É amar, claro, sem querer nada em troca. Mas a dor do desprezo é muito grande, porque quem desprezou José teve que viver com a situação de ser ajudado por aquele que um dia desprezou. É forte, meu pastor? É forte, porque eles deviam ter amado ele.
Nunca despreze ninguém. Todo o próximo eu amo, sem acepção. Amém ou não amém? Eu não sei o dia de amanhã. Amém? Senhor, aqui está o teu povo, Pai. A tua bênção seja sobre o teu povo nesta noite, em nome do Senhor Jesus, porque eles já tomaram posse do azeite e do vinho, meu Pai. Então nós decretamos aqui a bênção e a vitória sobre o teu povo, o teu sangue, o teu vinho, Senhor, teu azeite, meu Pai, sobre a vida do teu povo, meu Deus, e o teu vinho, meu Pai, sobre a vida do teu povo aqui nesta noite, Senhor. Age com poder e glória, age com milagre, Senhor. Não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Cada filho, cada filha, Senhor, meu Deus, os teus filhos que estão aqui, recebe e tomam posse da vitória, em nome do Senhor Jesus, meu Deus amado. Meu Deus, visita ali minha esposa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, glorifica o teu nome, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Diga assim: eu tomo posse da minha vitória. Dê uma salva de palmas para Jesus.